aí, já entrando então nessa questão do hedonismo que você levantou, da correlação com o vício e da forma como você usa a palavra para descrever o que você tem, até para tirar a responsabilidade de cima de você, eu quero que você pese sobre o que a gente tem visto agora, dentro do cenário como um todo, principalmente do entretenimento, dessa glamorização da obesidade. E da forma como isso tem sido colocado e da forma como a gente tem tentado mudar o discurso para fazer com que o dado científico seja apenas mais uma métrica e que a relevância social seja o principal fator decisório em relação a esse julgamento que tem acontecido. Um ponto importante é assim, se eu pegar um organismo com maior quantidade de gordura e um organismo com menor quantidade de gordura... Organismo, para você nem se sentir ofendido. Um organismo com menor quantidade de gordura, esse organismo com maior quantidade de gordura, ele terá mais chance de desenvolver diversos quadros, deficiências metabólicas, do que esse organismo com menor quantidade de gordura. A sobrevida deste organismo será menor do que essa. O número de doenças... Isso é um fato, correto, professor? A gente não precisa... politizar esse fato. Não, o número de doenças que irá acometer aqui será maior do que irá acometer aqui. Aí, se eu fizer atividade física, eu vou mitigar, você vai ter este organismo com maior quantidade de gordura sedentário, com maior chance de ter mais doenças do que esse mesmo organismo com maior quantidade de gordura ativo. Porém, este organismo ativo, com maior quantidade de gordura, continuará tendo mais fatores contra a sua saúde do que esse organismo com menor quantidade de gordura. Então isso é fato. Eu adorei o jeito que você falou, eu vou usar esse jeito. O organismo com maior quantidade de gordura versus o organismo. E aí a gente entra na questão do organismo com maior quantidade de gordura, que é a síndrome metabólica. Eu quero que você explique um pouco para as pessoas e o desencadear de doenças que a gente pode associar à síndrome metabólica. Legal, muito bacana essa pergunta pelo seguinte, Marcos, quando a gente olha a síndrome metabólica, aonde ela se instala. E o mecanismo é muito bacana porque, assim, não tem a ver com nenhum alimento, não tem a ver com nada disso. Que foi o nosso início ali já de base. O que acontece? Quando a gente aumenta a gordura, principalmente a gordura visceral, aquela que fica na região abdominal, aquela barriga, o pessoal fala, a barriga dura. É ela mesma. Essa gordura, o que ela tem? Ela cresce no espaço que, assim, abaixo dela a gente tem o assoalho pélvico. Acima dela tem o diafragma, atrás tem a coluna, na frente tem o reto abdominal e tudo isso embalado pelo transverso do abdômen. Então tá ali uma cápsula, um bombom de chocolate em forma de gordura que não vai crescer para lugar nenhum. Só que você continua se alimentando e aumentando essa quantidade de gordura. Então as células elas vão hipertrofiando. As células que ficam mais na periferia, elas vão comprimindo mais as células que ficam no interior. Essa célula que está no interior, ela começa a entrar nos órgãos. Não, ela começa a ter falta de oxigênio, porque a circulação vai sendo comprimida e ela morre. Então morre a célula de gordura dentro do nosso organismo. E aí você coloca uma quantidade enorme de células do sistema imune, chamado macrófagos, para tirar essa gordura dali. É o Pac-Man. Então, e aí, só que esse Pac-Man, ele libera a substância chamada de citocinas pró-inflamatórias, principalmente uma chamada TNF-alfa, Tumor Necrosis Factor alfa. Esse TNF-alfa é um fator pró-inflamatório. Esse fator pró-inflamatório vai agir no receptor de insulina e vai impedir que esse receptor funcione. E aí você vai precisar de mais insulina para captar a mesma glicose. E aí a tendência é a sua glicemia subir. Daí você vai no indivíduo... Pré-diabético. Daí você vai no indivíduo e ele tira o carboidrato da sua alimentação. Você acabou de matar o carteiro. O que eu quero dizer com isso? Tá chegando o carteiro, trazendo sua conta de luz. E você não quer pagar a conta de luz. Você, pumba, mata o carteiro. Não recebi a conta de luz. Mas a conta tá lá. A conta tá lá, você continua devendo. Quando você retira o carboidrato da alimentação para reduzir a glicemia, fala, pronto, glicemia estável, insulina estável. Tô lindo. Ele continua com o quadro de resistência periférica à ação da insulina. Ele continua com o processo pró-inflamatório desencadeado pelo aumento de gordura visceral. Então não mate o carteiro.
corrija o que está acontecendo. Você não tem que resolver a glicemia pela glicemia, você tem que resolver a glicemia pelo quadro de resistência periférica à ação da insulina. Então, o fato é esse. Como é que você resolve a síndrome metabólica? Diminuindo esse conteúdo de gordura visceral, que é mais propício à síndrome metabólica, problemas cardiovasculares. Se por um lado ele é mais perigoso, tem um lado que é mais vantajoso. Porque o tecido adiposo visceral tem mais receptor beta-2 adrenérgico. Ah, tá, tudo bem, o que isso quer dizer? Receptor beta, ele faz mais quebra da gordura na presença de adrenalina. Se você fizer um treinamento onde a intensidade flutua, um HIIT, por exemplo, você secreta muita adrenalina, você mobiliza mais essa gordura visceral. E isso que eu estou falando, nós publicamos esse artigo mostrando isso. Então, esse dado é um dado real. Então, se por um lado a gordura visceral ela é mais perigosa, ela é mais lábil, ela é mais vulnerável à atividade física para sair do nosso corpo.